Minha entrevista de emprego online. E aí, galera, mais um vídeo para falar sobre assuntos aleatórios. Hoje vai ser sobre minha entrevista de emprego online. Eu estava agora há pouco lavando louça, fazendo a salada de amanhã, né? A vinagrete. Aqui na hora da pausa eu não tenho que gastar tempo com vinagrete. Só preciso só assar a linguiça, que é o que vai ser a carne de amanhã. E o frango, o restinho do frango que sobrou. Entendeu? Vou mostrar a vocês. Que tal? Tava fazendo essa verdura aqui, ó. Para o almoço de amanhã. De passado a gente falou sobre meu emprego home office. E eu esqueci de falar algumas funções que eu exerci. Além de trabalhar em mercado e operador de telemarketing, eu também trabalhei como professora de ensino fundamental, professora de EJA, porque eu sou formada em magistério. A escola que eu fiz não foi ensino médio, foi ensino normal médio, né? Eu passei 4 anos da minha vida nessa escola. Isso me possibilitou, me qualificou para poder dar aula a jovens e adultos e ao ensino infantil, né? Pré-escolar e primeira a quarta série. Trabalhei num projeto chamado Mova Brasil, que é da Petrobras. Tem que falar assim porque minha língua ela trava. Trabalhei já em Alagoas como orientador pela prefeitura. Eu trabalhei, sim, com criança em uma creche. Mas enfim, foi só um resumo para não embolar aqui, né? Não é isso, o assunto é a minha entrevista online. Antes de falar da minha entrevista online, eu quero falar de algumas entrevistas presenciais. Pra gente poder fazer aquela diferença. A minha entrevista presencial, eu tive uma entrevista presencial que aconteceu uma tragédia. Teve um acidente de carro, uma van bateu no caminhão antes de eu chegar na entrevista. Tem que contar essa história. Então, meu Deus, só agora que eu notei que eu não tô com fone. Pera aí. Pronto. Na verdade, não foi na entrevista. Esse acidente aconteceu num treinamento. A minha entrevista, que foi pra data médica, foi tranquila. Eu nem sei como eu descobri essa vaga. Mas aí foi uma coisa, porque tava pegando pra abrir a empresa, né, pra abrir o site. Então eu vi um monte de gente indo pra um lugar só. Eu tava procurando emprego nesse tempo. E eu fui atrás desse povo. Sabe aquele famoso seguir na multidão? Foi isso. Isso era manhã. Cheguei lá, tava uma fila enorme. Que eu só consegui ser atendida de tarde, depois do almoço. Fiz a entrevista de digitação, fiz a entrevista com uma psicóloga e com uma moça do RH. Depois da entrevista de digitação, a gente fez o exame de audiometria, né? Foi tudo uma hora só. Eu sei que eu saí de casa de manhã e cheguei em casa quase 8 horas da noite. Mas valeu a pena na época, porque eu precisava muito de trabalho e eu consegui. A entrevista de presencial é bem tranquila, igual as online.
Mas eu acho que a Wine é bem mais rasa, né? Vamos dizer assim. Elas não puxam tanto assim, porque não tem um grande grupo. Nas entrevistas presenciais você tem aquela dinâmica de grupo infernal que eu odeio, pra falar a verdade. Que a pessoa se expõe demais. E isso depois de você ter falado sobre você. Aí tem 10 pessoas na sala, você fala, é basicamente como foi. Você fala de você. Ah, eu sou fulano de tal, moro em tal lugar, sou solteira, soube da vaga assim, assado e blá blá blá. Mais ou menos isso. E depois já tem uma dinâmica. Tem uma dinâmica famosa de vender alguma coisa. Ah, vender essa caneta. Também teve. Mas, além disso tudo que eu falei aí, foi tranquila, gente. Não teve bicho de sete cabeças, não. Na segunda entrevista foi basicamente a mesma coisa, entre aspas, né? Porque eles meio que já sabiam o nosso perfil, porque a gente foi doado, né? É praticamente uma mãe doando a gente, os filhos para outra pessoa, ou a outra mãe. Eles sabiam mais ou menos nosso perfil e quando chegou lá só perguntou algumas coisas básicas. E qual era a área do produto que a gente trabalhava, em qual célula a gente trabalhava do produto, porque eu trabalhava na área técnica. A área técnica é a gente ficou sem internet e aí eu fazia os testes técnicos para normalizar. Também trabalhei na reversão. Isso são chamados de células, né? Trabalhei na reversão e a reversão é basicamente para falar um pouco sobre o produto para o cliente. E na medida que você vai falando, você vai tentando fazer o cliente entender que não vale a pena ele cancelar. Entendeu? Mais ou menos isso. Na cobrança, que é para negociar a fatura. Então eles fizeram essas perguntas para basicamente para saber aonde ia direcionar a gente, em qual célula a gente ia ficar, né? Se era multi-skill, se era tudo, se a gente ia receber tudo ou não. Isso na segunda empresa. Tranquila. Como eu me vesti? Normal, como se eu estivesse indo para trabalhar. Não me impliquei, não me maquiei, porque eu nem me maquio. Faz muito tempo que eu não me maquio, eu me maquiava quando a era rock and roll, punk emo, só vivia cheia dos remédios de vinho. Eu acho que eu maquiava nessa época. Depois só um lápis muito mal. E aí, teve outra entrevista que eu fiz também, foi para trabalhar mais ou menos na minha área, que é administração jurídica. E eu fiz faculdade de Direito, então eu fiz a entrevista para trabalhar nisso. Mas é aquele famoso, a gente vai te ligar e não ligou nunca. Perguntas básicas. E a pergunta mais raivosa que a gente também é perguntado na faculdade, por que direito? Eu não sei por que perguntar isso na entrevista. Mas fizeram essa pergunta também na entrevista. E nessa entrevista eu fui empiriquitada, não me maquiei. Mas o que aconteceu? Aconteceu uma tragédia. Choveu bastante nesse dia, não estava com sobrinha e cheguei lá toda molhada, para variar. Não fiquei, não tive retorno. A outra entrevista que eu fiz era para trabalhar em call center também, mas era um call center de emergência. E eles fizeram as mesmas perguntas que os outros call center faz. Não teve dinâmica, isso aí foi melhor, não teve dinâmica, só foi eu e a entrevistadora. Depois ela disse a seguinte frase: espero que a gente vai ligar, nunca recebi essa ligação.
que aconteceu no treinamento que eu cheguei atrasada, eu era a menina do atraso, mas nesse dia eu tinha uma justificativa plausível, porque teve um acidente horrível e ficou sangue para todo lado. Muita gente morreu nesse acidente. A van que bateu de frente com uma carreta e eu passei mal na hora. Eu fiquei muito tempo pensando naquele mar vermelho que eu vi. Quando eu cheguei na empresa, eu chorei. A entrevistadora aqui também era psicóloga, notou de cara que eu não estava bem, então eu chorei. Mas para ir logo para a entrevista principal, que é o tema desse vídeo, que é a entrevista online, já fiz 3. Fiz a que eu trabalho para a empresa agora e fui para outras empresas. Umas quer que a gente grave um vídeo falando sobre quem é você, as suas experiências, por que você quer trabalhar nessa empresa, e depois envie. É uma entrevista, você gravando um vídeo e mandando a pessoa avaliar e depois dar um retorno. Na outra, que foi também para uma empresa chamada Tento, que era home office, eu fiz a entrevista, mas foi uma coisa bem louca. Assim que eu entrei, a entrevistadora já começou. A vaga é para isso, isso e isso. Quem não tiver, saia. Quem não tiver isso que a vaga quer, saia. Na proposta da vaga, tinha dizendo que era home office 100%. E do nada ela começou a dizer que o treinamento ia ser presencial, 15 dias. E quem não pudesse, saísse. E era lá em São Paulo. Sou de Pernambuco, como é que eu iria para entrevista em 15 dias em São Paulo? Então eu saí, mas foi uma coisa assim, vapt-vupt. Entendeu? E a última foi a que eu trabalho agora, que foi uma entrevista bem longa, porque tinha muita gente. E como o meu nome é Tamires, eu fui uma das últimas, né? A ser chamada e era, você se apresentava, oi fulana, pode se apresentar. Fala teu nome, tua experiência, como você chegou aqui e por que a gente deve te contratar. Então foi basicamente isso. Nas 3 entrevistas home office eu quero destacar que eu estava arrumada igual uma entrevista presencial. E é importante as pessoas saberem que você tem que estar a caráter, entendeu? Ah, tô em casa, a entrevistadora vai entender que eu tô em casa, posso ficar de pijama. Ah, tô em casa, a entrevistadora pode entender que tem vizinhos fazendo barulho. Não, gente, não é assim não. Na minha entrevista, eu fui para um lugar bem isolado. E eu fiz fitagem no meu cabelo, que tá um bagaço agora, porque eu passei alisante. Mas na época ele era bem cacheado, então eu fiz fitagem. Eu botei uma roupa, nem que seja uma blusa, mas uma blusa que você vestiria para uma entrevista presencial. Tome banho, escove os dentes. Se você for um rapaz, tiver barba, faça a barba. Que isso conta, não vai de qualquer jeito não. Que trabalhar, tem muita gente que pensa que trabalhar home office é trabalhar de qualquer jeito. Não, você tem que ter disciplina, tem que ser organizado. Então, ela começa a ver da entrevista. Quando é uma coisa certinha, fechada, quando é freelance, é freelance. É uma coisa certinha, fechada, ela começa a ver da entrevista, mesmo que depois que você passe, você trabalhe só de calcinha ou só de cueca, porque não tá ninguém filmando lá, mas você tem que dar caráter para o seu cérebro entender que você está numa entrevista, você não está num shopping passeando, você não está em casa à vontade assistindo uma série. Então eu me preocupei com esses pontos, eu estudei sobre a empresa e na hora eu falei que
Conheci a empresa através de pesquisas do LinkedIn e gostei muito da empresa porque ela é internacional, dá a oportunidade de você trabalhar em outros países e quem me conhece sabe que eu sou louca para conhecer o Japão, louca para trabalhar por lá e viver um tempo lá. A entrevistadora gostou muito e isso foi em setembro. Eu estava nas últimas parcelas do meu seguro-desemprego. Tava já, meu Deus. E aí, quando foi dia 14 do 10 por aí, eles chamaram pra ser contratado, fichar, preencher lá a documentação online, fazer assinatura online para poder começar os trabalhos, né? Depois teve o treinamento, mas basicamente a minha entrevista de emprego foi assim, foi dessa forma. Emprego presencial ou online tem que ser levado a sério porque é um trabalho. O trabalho nem sempre tem que ser uma coisa séria e chata, mas tem que ser uma coisa que você leva a sério, porque é dali que vai sair o seu sustento, se você não tiver outra forma de sustento, né? Mas é basicamente isso, gente. O que eu quero pedir agora? A mesma coisa do outro vídeo, que se você gostou desse conteúdo, você se inscreve, ativa o sininho, compartilha, para que eu possa gravar outros vídeos e para que esse vídeo possa chegar a mais pessoas. Não deixe de assistir os outros vídeos, para que esse vídeo também possa crescer mais e chegar em outras pessoas. Comenta suas experiências presenciais e online, se teve alguma coisa louca que aconteceu. E é isso. Até a próxima.